Olá, primeiro ano. Então, vamos dar continuação à matéria que a gente vem estudando, tá? A gente viu, então, a parte de semelhança de polígonos, parte de semelhança de triângulos, através dos 3 casos de semelhança, né? E agora a gente vai ver relações métricas no triângulo retângulo. Essas matérias, elas foram vistas no 9º ano, certo? Na realidade, elas não são inéditas para vocês, o que dificulta um pouco, digamos que seriam os exercícios, que às vezes são um pouquinho mais difícil que o do 9º ano, mas até então, só lá no finalzinho dessa matéria que vão ter 2 novidades que vocês não viram no 9º, tá? Então, aqui nós temos um triângulo retângulo, onde aqui nós temos A, que é a hipotenusa desse triângulo, sempre o lado oposto ao ângulo reto é chamado de hipotenusa, e os outros 2 lados são os catetos, neste caso, o B e o C. Aqui nós temos uma altura, a altura é o quê? A altura é uma perpendicular que forma um ângulo de 90 graus com a base que se encontra, tá? Neste caso, formou 2 ângulos de 90 graus. E divide em 2 segmentos, N e M, tá? Então, isso aqui é o básico desse triângulo retângulo. As letras maiúsculas representam os vértices do triângulo. Aqui explica exatamente o que eu falei para vocês, tá? Só que explicando através de lados, né? O lado BC, ó, oposto ao ângulo reto, é hipotenusa. Os lados AB e AC são os catetos. O segmento AH é a altura relativa à hipotenusa. A gente costuma chamar assim, ó, altura relativa à hipotenusa. Quando falar isso, é porque vem lá do ângulo reto até a hipotenusa uma perpendicular, tá? O segmento, ó, BH é a projeção ortogonal do cateto AB. Ó, cateto AB, a projeção dele seria o segmento BH. E o segmento CH seria a projeção ortogonal do cateto AC, tá? Projeção ortogonal é como se eu for projetar toda essa linha num plano, ficaria essa linha aqui de baixo. A mesma coisa aqui, se eu for projetar toda essa lateral num plano, vai ficar essa linha BH, tá? A gente tem que conhecer bem como é um triângulo retângulo, né? Para poder depois trabalhar com as relações métricas, tá? Todas as relações métricas, elas são estabelecidas, ó, da página 14, a gente estava na 13, tá? Através de semelhança de triângulos. Por quê? Porque através de semelhança de triângulos, a gente conclui que os triângulos são semelhantes e, como consequência, vai trabalhando lados correspondentes, igualdade de lados correspondentes, e assim vai surgindo o quê? Relações que a gente pode utilizar depois, tá? Aí foi surgindo aqui relações, ó, importantes, aos quais a gente vai trabalhar agora. Depois, se vocês quiserem olhar com calma, vocês vão ver que dessas relações estabelecidas na página 14, que foram surgindo as relações métricas que a gente vai trabalhar, tá? Aí, agora vem essas relações que estão na página 15, tá? Agora sim, ó, essas 3 relações são importantíssimas para esta matéria que a gente está vendo, certo? Então, o triângulo retângulo, ó, o quadrado da medida de um cateto é igual ao produto da medida da hipotenusa pela medida da projeção deste cateto, tá? E aqui a mesma coisa. O que que acontece? Agora eu vou mostrar o retângulo lá para vocês. A gente tem que cateto ao quadrado é igual a A, lembra o que que é A? A hipotenusa vezes M. M é o quê? É a projeção ortogonal de um dos lados. Se um lado é B, então é a projeção ortogonal de B. Ó, a mesma coisa aqui, ó, cateto ao quadrado igual a hipotenusa vezes N. N é projeção ortogonal. Nesse caso, projeção ortogonal de C. Então, a gente vai olhar ali o retângulo, né, para poder ver essa questão. Vamos lá, voltei para a página 13. Então, eu tenho a fórmula B ao quadrado, ó, por exemplo, ó, B ao quadrado, que é igual à hipotenusa, que é A, vezes a projeção ortogonal dele. Qual é a projeção ortogonal dele? O M. Pronto. E eu tenho que C ao quadrado é igual a vezes a projeção ortogonal de C, que é N. O que que pode acontecer? Isso vocês têm que estar ligados. Lá no exercício, mudaram de lado o B e o C. Ou mudaram de lado o N e o M, mais comum ainda. Aí, vocês se confundem na fórmula. Bom, não importa que letra tem aqui, nem que letra tem aqui. O que importa é que esse M vai ter que ser sempre a projeção ortogonal
deste cateto. Se eu estou trabalhando no cateto que está do lado direito, então eu vou usar o valor da projeção que está do lado direito, tá? Se eu estou usando o cateto que está do lado esquerdo, então eu vou usar a projeção ortogonal que está do lado esquerdo, não depende de letra, se é N, se é M, ou se é B ou se é C, ou se seja até uma outra letra diferente. O que importa é essa relação estabelecida entre o cateto e sua projeção ortogonal, tá? Aqui hipotenusa não vai deixar de ser em nenhum dos casos, mas aqui é muito importante, ó, cateto e sua projeção ortogonal, cateto e sua projeção ortogonal. Tá? Isso é muito importante, pessoal. Voltando lá para as nossas relações métricas, tá? A altura ao quadrado é igual a m vezes n, ou seja, eu também tenho uma relação que estabelece, ó, a altura e as projeções ortogonais. Aqui não importa a ordem, se é mn ou nm, porque é multiplicação, então não importa a ordem. Então, voltando para cá, ó, essa é bem tranquila, ó. A altura ao quadrado, deixa eu apagar um pouco, ficou uma poluição aqui, né, que eu fiz para vocês visualizarem. Só vou apagar aqui para visualizar melhor, tá? Então, agora, vamos lá. Aqui, a altura ao quadrado é igual a m vezes n, tranquilo. Então, a relação que estabelece a altura é multiplicar aqui as projeções ortogonais, bem tranquilinho. E tem mais uma. O que é B e C? São os catetos. Então, a multiplicação, ó, entre dois catetos é igual a hipotenusa vezes a altura. Sem problemas, ó. A multiplicação entre dois catetos é igual a hipotenusa vezes a altura, tá? Tem importância... Opa, peraí que eu não mostrei para vocês, desculpa. A multiplicação entre dois catetos é igual a hipotenusa vezes a altura. Tem importância se é B ou C aqui, ou se é C ou B, se é A ou H ou H ou A? Não. Claro, a gente tenta seguir o máximo a fórmula, mas vocês têm que ter segurança do que significa, não simplesmente a letra em si, tá? Para começar os exercícios, vocês vão tentar relacionar as letras, tá? E não esquecer o que cada letra é, tá? Então, vou repetir lá de novo, eu sei que estou virando muita página, mas é para vocês entenderem. Repetindo, B e C são catetos, A, hipotenusa, MN, projeção ortogonal de catetos. H, altura. MN, projeção ortogonal de catetos. B e C, catetos. A, hipotenusa. H, altura. Tá? Então, a gente tem 3 relações métricas para achar medidas, tá? No triângulo retângulo. E temos mais um recurso ainda que é maravilhoso, muito utilizado, que a gente já viu também, que é o Teorema de Pitágoras, né? Quando a gente tem ali no Teorema de Pitágoras, né, um triângulo retângulo, ó, normal aqui, um triângulo retângulo, a gente sabe que aqui nós temos a hipotenusa, né, e aqui nós temos 2 catetos, B e C, tá? Qual é a fórmula do Teorema de Pitágoras? É hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, sempre o que está do lado esquerdo da igualdade vai ser a hipotenusa. Então, esse A é A de hipotenusa, tá? Hipotenusa ao quadrado vai ser igual ao que? A soma dos 2 catetos ao quadrado. Muito utilizado nos exercícios também, tá? Isso na página 15. Então, repetindo, agora vocês têm que ter em mente o quê? Podem anotar para fazer os exercícios numa folhinha. Essas relações aqui, que são as de cateto e projeções, essa de altura e projeções, e essa aqui que é de cateto, hipotenusa e altura. E, claro, a relação de Pitágoras, que é hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, tá? Aqui fala da demonstração, mas a gente já mostrei para vocês no nono ano uma demonstração de Pitágoras, tá? Então, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai pensar a respeito de algumas questões, ó. Tá? Por exemplo, a número 1. Para o triângulo retângulo abaixo, calcule. Quer calcular o quê? A gente tem que saber o que significa o AHMN. O A é a hipotenusa. O H é a altura e MN as projeções. O que eu tenho de informação aqui? Eu tenho catetos. Eu tenho 40 e tenho 30. Se eu tenho catetos, vai ser difícil usar as relações métricas só com catetos, né? Então, provavelmente não seja.
Como é um triângulo retângulo grandão, e se eu fizer Pitágoras, eu descubro o A, que é a hipotenusa, ó. Então, é a primeira coisa que a gente vai usar, ó. A ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, igual ao cateto ao quadrado, que é 40, mais o cateto ao quadrado, que é 30. Resolvendo, nós vamos ficar com A quadrado igual a 2.500, tira a raiz de 2.500, fica com A igual a 50. Então, achei o A. Agora, facilita. Outra relação que eu posso utilizar agora é aquela que faz multiplicação dos catetos, lembra? B vezes C, que é igual a A vezes H, ó. B vezes C, 40 vezes 30, igual ao A, que eu achei que é 50, vezes a altura. Por quê? Porque com essa relação eu acho minha altura que é 24. Bom, agora eu já tenho que meu A é 50 e que a minha altura é 24, ó. Tá? Achei duas informações. Com isso fica fácil. Agora, para achar o M e o N, eu acho aquelas relações. Lembra, ó, se o cateto que eu estou utilizando é esse, cateto ao quadrado, igual ao A, que é 50, ó, então eu vou usar a letra que tá aqui, ó, M, vou isolar M, vai dar 32. Aqui, 30 ao quadrado igual a 50 vezes N, N igual a 18, tá? Eu mostrei esse exercício para vocês terem como base para fazer os demais, tá? O 2 eu não pedi, porque eu vou fazer com vocês, tá? Rapidinho. Então, vamos lá. Aqui a gente tem um triângulo retângulo, então a gente vai usar Pitágoras, ó. Diagonal ao quadrado é igual a x quadrado mais y ao quadrado. Para tirar o quadrado, eu tenho que colocar a raiz do outro lado. Então, a diagonal vai ser x quadrado mais y ao quadrado. E são conclusões que pode se usar para retângulo, desculpa, tá? Qual é a medida da diagonal de um retângulo? Então, a diagonal de um retângulo é essa aqui, a medida. Vai ser sempre raiz de x quadrado mais y ao quadrado, tá? Aqui pergunta, uma fórmula que forneça a altura de um triângulo equilátero, tá? Quando vocês entrarem em geometria plana, vocês vão precisar de algumas informações assim. Então, o que a gente pode fazer aqui? A mesma coisa, ó, lado ao quadrado igual, ó, a altura ao quadrado, mais a metade, tá usando só um aqui, tá? Só um triângulo retângulo, então hipotenusa é lado, lado ao quadrado, a altura é um cateto, e a metade do lado, que é lado sobre 2, é o outro cateto, tá? Porque aqui é só um pedacinho, ó, então é lado sobre 2. Resolve, chega que a altura é lado raiz de 3 sobre 2, tá? E tem mais um aqui que eu vou fazer com vocês, porque os demais vocês vão fazer depois sozinhos, tá? Que é a letra C, que é a diagonal de um paralelepípedo. Então, o que a gente tem aqui, ó? Nós temos D ao quadrado igual a A quadrado mais B quadrado. Isso eu tô calculando a diagonal aqui de baixo, ó. E tem o Dzão, que é o grandão, que daí é a diagonal do paralelepípedo, que vai ser esse D aqui de baixo, ó, D ao quadrado mais a lateral C ao quadrado. Então, o Dzão vai ser igual, bom, o D quadrado, que é esse aqui, ó, eu vou substituir por A quadrado mais B quadrado mais C quadrado. Na verdade, eu substituí tudo isso no lugar de D quadrado, ó, eu substituí tudo isso no lugar de D quadrado. Daí, fiquei com, para tirar o quadrado, raiz de A quadrado mais B quadrado mais C quadrado. Então, essa relação é a relação em diagonal de um paralelepípedo, tá? Então, são relações que agora a gente não vai utilizar, mas para vocês saberem de onde saiu, como é que foi calculada, tá, pessoal? Então, é isso. Agora, vocês façam os exercícios que estão ali no Drive, tá? E depois, na nossa aula ao vivo, a gente vai discutir e corrigir os exercícios, tá? Até a próxima aula.